Bem, iremos tratar agora de a racionalização de um denominador. Então vejamos. Temos que eliminar essa raiz quadrada que está aqui embaixo. Não só raiz quadrada, por isso poderia ser a raiz enésima. Mas como trabalharemos isso? Mesmo que temos aqui essa raiz, vamos colocar um fator racionalizante. E o fator racionalizante é a própria raiz que está aqui embaixo. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. E é repetido esse daqui, olha. Repetido em cima e embaixo e multiplicado a raiz pela própria raiz. Então, uma vez essa raiz é a própria raiz. E raiz quadrada vezes raiz quadrada, a gente conserva a base, ó, e soma um expoente. Um que tem aqui em cima e outro que tem aqui em cima, somando 2. Como na propriedade temos 2 aqui e 2 dentro da raiz quadrada, simplificamos, então o 2 vai para fora. Fica a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então perceba que na fração obtida, a raiz de 2 sobre 2, a divisão de 2 por 2 é mais fácil de ser realizada, uma vez que devemos considerar a metade da raiz quadrada de 2. Esse procedimento, que consiste em eliminar o radical do denominador, é conhecido como racionalização do denominador. Vejamos outra situação aqui, mais duas situações. Olha, 7 sobre raiz de 7, do mesmo jeito que eu falei antes. Repete isso daqui e aplica o fator racionalizante. Que o fator racionalizante é justamente essa raiz aqui. Ali em cima e ali embaixo. 7 vezes a raiz quadrada de 7, 7 é raiz de 7. E raiz de 7 vezes a raiz de 7, repete a base e somos expoente. Um que tem em cima e outro que tem em cima aqui. Então 2. Como podemos simplificar 2 por 2? Fica apenas o 7. Nessa situação, temos 7 aqui em cima e 7 embaixo. Por isso que só vai ficar a raiz de 7. Pois temos aqui um 7 que também simplificou com esse 7 de baixo. Neste outro, vejamos a mesma situação. Chegando no final, não há como simplificar 2 pelo 3 que vai ficar embaixo. Então fica do jeito que está. 2 raiz de 3 sobre 3. É isso aí. Bem, existe outra situação aqui que trabalharemos com conjugado. Ao invés de uma raiz, teremos duas. E como temos duas aqui, e o fator racionalizante dela, teremos que arrumar uma maneira de eliminar essas duas raízes. Como há menos aqui, repetiremos tudo que temos aqui, ó, na primeira fase, aqui, ó, 6 em cima e a raiz embaixo. E ao invés de menos, aqui desse lado colocaremos mais, ó, tanto em cima quanto embaixo. É o chamado conjugado. Logo, fica 6 vezes esse parênteses, e aqui entra o produto notável, que temos, aqui, ó, temos produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro, olha aqui, o quadrado do primeiro, menos sempre, menos o quadrado do segundo. Pouco importa se aqui vem mais e aqui depois menos. Não importa a posição. Sempre é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Como aqui é quadrado e aqui também é quadrado, cancela-se os dois, sobra apenas 5. A mesma coisa acontece aqui. Logo, quando você vir uma situação dessa, é apenas pegar o 5 menos 2, que dá 3, direto. Bom, mas aqui temos 6 em cima, né? Ó, 6. Eu divido o 6 por 3, dá 2. E divido o 3 por 3, dá 1. Não precisa ficar 1 aqui embaixo. Mas não precisa ficar 1 aqui. Tudo bem? Então, é assim. Na outra situação, em outra situação, temos aqui, na letra B, da mesma maneira. Temos 2 raiz de 2. Então, iremos fazer justamente
um conjugado. Se aqui é menos, iremos fazer mais no outro. Então, 3 vezes a raiz fica 3 vezes a raiz. Não precisa fazer a distributiva por enquanto. Não precisa, deixa só assim. E embaixo a regra é a mesma. Quadrado do primeiro, aqui, menos quadrado do segundo. Bom, como o 2 não está dentro de raiz, ele vai ao quadrado naturalmente, feito qualquer outro valor. Então, 2 vezes 2, 4. Menos esse 2 do expoente com 2 do índice, estão se cancelando, vai ficar apenas o 2. 4 menos 2, 2. Não dá para simplificar esses dois, terminou a questão. Bem, uma questão envolvendo racionalização de denominador. Entendo uma situação assim, veja. Um painel de Cândido Portinari foi colocado na ONU. Bem dizer, basicamente vários painéis deles foram colocados pelo mundo afora. Foram espalhados pelo mundo afora. Então vejamos. Se um deles tivesse essa situação, né? Sua área total é de 45 metros quadrados de área. E sabendo que uma de suas laterais medem 10 raiz de 2 metros, quanto medirá a outra lateral desse painel? Bem, basicamente tem aquela situação, né? A área de uma determinada figura, ela já é em quadrado, né? Em centímetros, metros, seja lá o que for. Bora botar que fosse um painel da própria foto dele e a área total aqui fosse 45 metros quadrados. Né? Metros quadrados. Aí você tem um dos lados é 10 raiz de 2 metros. Bem, nesse caso agora já vai acontecer uma divisão, né? Você tem 45 metros quadrados dividido por 10 raiz quadrada de 2 metros. Primeira coisa que vai acontecer, você tem esse 2 aí, que será eliminado com o que tem aqui em cima. Então, ao invés de ficar ao quadrado, vai ficar apenas metro. Olha aqui, não é uma divisão de bases iguais? Também serve para esse M. Repete a base e subtrai os expoentes. Bem, agora vejamos os valores. Simplificando, 45 por 5. E a mesma coisa acontecendo, a simplificação com esse 10. Então teremos a seguinte situação. 45 por 5 dá 9. 9 metros sobre 5 dividido por 2, contrário, né? 10 dividido por 5, 2. 2 o quê? Repete a raiz. Raiz de 2. O metro daqui já desapareceu porque simplificou com de cima. Então teremos a seguinte situação. Nesse caso, procura-se um fator racionalizante. E qual será o fator racionalizante? É a raiz de 2. Nada a ver com esse 2 na frente. Logo, teremos que fazer a seguinte situação. 9, retirando agora a medida, sobre 2 raiz de 2 vezes o seguinte agora, viu? Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Olha aí. No fator racionalizante, que é igual, aí chega o seguinte, 9 vezes essa raiz, fica 9 raiz de 2.
E você tem a seguinte situação. Vou colocar aqui para simplificar. Esse 2 aqui, ele vai ficar abaixo, vai ficar esperando, vezes o resultado desses dois. Como já vimos antes, não vai repetir a base. Vai repetir a base, somar os expoentes. Foi isso que já vimos antes. Como esse 2 simplifica com esse 2 de dentro da raiz quadrada, vai sobrar apenas 2. Aí fica aqui, ó, o 2 fica aqui, ó, que ele saiu da raiz. E logo, o que estava antes aqui, porque ele está dizendo 2 vezes essa raiz. Quando vai para o fator racionalizante, o 2 sai. Então ele vai se multiplicar por 2 que já estava fora, que é igual a 4. Então o outro lado é 2 vezes 2, 4. 9 raiz quadrada de 2 sobre 4 metros. É a outra medida. Quando você multiplicar esse vezes esse, vai dar a raiz, vai dar 45 metros quadrados. É isso aí. Vejamos essa situação. Geneton aprendeu que para racionalizar um denominador de uma fração, devemos multiplicar os termos dessa fração por um fator racionalizante, que falamos sempre, né? Fator racionalizante. De modo a obter uma nova fração equivalente, com denominador sem radical. Então, que fator ele deve utilizar para racionalizar a fração abaixo? Aqui, pessoal, vem aquela velha tática, né? Que você faz o seguinte, repete tudinho, raiz quarta de 2, vezes, agora vem a sua pergunta, o que eu coloco aqui em cima, aqui vai ter a raiz quarta, o 2, também, de novo, a raiz quarta e 2. O fator racionalizante depende agora dessa situação, que você tem que verificar bem direitinho. Vejamos. Aqui em cima do 2, tem quanto? Tem 1. Quanto falta para ele completar 4? Falta 3. Então eu tenho assim, 4 daqui, menos 1 daqui, vai ficar aqui 3. Bem, então é isso. E ele fica em cima e embaixo. O fator racionalizante que você achou é esse daqui. A resposta já seria essa. Agora, pessoal, cuidado. Porque ao invés de encontrar este valor assim, você pode encontrar nas alternativas coisa desse tipo assim, olha. Raiz quarta de 8. E não tem mais nada, né? Tem outros que não tem nada a ver. Aí você tem que ser um pouco sábio e sacar o seguinte, veja, que 8, quando fatorado por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então temos o seguinte, ó, 2 elevado à terceira. É isso. Veja, pode ter certeza que desconfie sempre de algo que aparece assim. Se der para você fatorar, fatore e observe. Veja que o que temos aqui é a mesma situação que isso aqui. Certo? É a mesma situação. Então você tem que estar totalmente antenado. Caso haja necessidade de fatorar, fatore. Pode ser que não apareça o valor assim direto, né? Então, boa sorte.